Amém. Aleluia. Glória a Deus. Eu louvo o nome do nosso Senhor nessa noite pela essa rica oportunidade aonde eu posso aqui exercer o meu sim para o Senhor. Esse é o desejo do meu coração, é o desejo que alegra a minha alma, de poder falar da palavra dele, falar daquilo que ele tem feito por nós. E confesso que se a live terminasse agora, eu já ia estar assim, muito, muito, muito feliz, porque nos louvores, nas orações, no testemunho, no breve testemunho ali da pastora, eu já fiquei assim bem impactada. O projeto Girassol eu tenho muito pouco tempo aqui, mas ao mesmo tempo eu vejo o quanto o Senhor ele é fiel, porque o Senhor ele une propósito, ele une vidas, né? A missionária ali falando das cestas, falando do projeto da pastora Berenice, me alegrou muito meu coração, porque eu faço parte da missão lá no Sertão. Ano passado eu estive lá, eu visitei essas 25 famílias com cestas, fazendo a obra, e ali eu pude ver a necessidade daquele povo e poder fazer parte aqui desse projeto e estar aqui com vocês, irmãs. Eu vejo assim uma junção do Senhor. Eu conheço a missionária Jaqueline há pouco tempo, mas eu vejo quantas coisas nós temos aliançadas, e eu vejo o reino dos céus nisso tudo. O Senhor ele tem um propósito para todas as coisas, e é um tempo para todas as coisas. E o Senhor tem algo estabelecido para essa noite, através da minha vida, através da palavra que o Senhor colocou no meu coração, a partir do momento que a missionária perguntou se eu poderia estar trazendo a palavra. E a minha palavra para o Senhor é sempre sim. E a minha pergunta para o Senhor foi só: Pai, o que é que o Senhor quer falar com a tua igreja? Pai, o que o Senhor quer falar, Pai, a começar por mim, a começar por aquilo que o Senhor tem para entregar para cada um de nós. E o Senhor veio trazer para mim a palavra que está em João. Gostaria que todos abrissem a Bíblia. Uma palavra, um texto santo, conhecidos por toda a igreja. É algo que com certeza muitos aqui devem ter ministrado ou já ouvido ministrações. E o Senhor ele se atentou numa parte aqui do texto, na onde eu gostaria de estar trazendo uma reflexão para nessa noite para cada um de nós. Eu não sei qual que é o tempo que eu tenho, mas eu vou estar entregando tudo aquilo que Deus colocou no meu coração, tudo aquilo que o Senhor ministrou no meu coração para cada um de nós, no nome de Jesus. Renzo Henrique, senta a palavra. Estou aqui acompanhada do meu missionário, pastor Renzo Henrique. Senta, filho. A partir do versículo 1. E a palavra do Senhor vai dizer, capítulo 11, versículo 1. A palavra do Senhor vai dizer assim, a partir do versículo 1. Estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia, a aldeia de Maria de sua irmã, de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e lhe tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isso, disse: essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava Marta e sua irmã e a Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias onde estava. Depois disso, disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judeia. Disseram-lhe os discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, tornas para lá? Jesus respondeu: não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz.
Assim falou, e depois disse-lhes: Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disseram, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Mas Jesus dizia isso da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. Então Jesus disse-lhes claramente: Lázaro está morto. E folgo por amor de vós, de que eu lá não estivesse para que acrediteis. Mas vamos ter com ele. Disse, pois, Tomé, chamado Dídimo, aos seus discípulos: Vamos nós também para morrermos com ele? Chegando Jesus, pois, achou que havia 4 dias que estava na sepultura. Ora, Betânia distava de Jerusalém quase 15 estádios. E muitos dos judeus tinham ido consolar Marta e Maria acerca do seu irmão. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus: Teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: Eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isso? Disse-lhe ela: Sim, Senhor. Creio que tu és o Cristo, Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. E dito isto, partiu e chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo: O mestre está aqui, chama-te. Ela, ouvindo isto, levantou-se logo e foi ter com ele. Ainda Jesus não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrava. Vendo, pois, os judeus que estava com ela em casa e a consolavam, que Maria apressadamente se levantara e saíra, seguiram-na, dizendo: Vai ao sepulcro para chorar ali. Tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava e vendo, lançou-se aos seus pés, dizendo: Senhor, se tu tivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando viu-a chorar e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se em espírito e perturbou-se. E disse: Onde o puseste? Disseram-lhe: Senhor, vê e vem. Jesus chorou. Disseram-lhe, pois, os judeus: Vede como o amava. E alguns disseram-lhe: Não podia ele que abriu os olhos do cego fazer também com que este não morresse? Jesus, pois, movendo-se outra vez, muito em si mesmo, foi ao sepulcro. E era uma caverna e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus: Tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque já tem 4 dias. Disse-lhe Jesus: Não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouves, porque me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em grande voz: Lázaro, venha para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas e o seu rosto envolto no lenço. E disse-lhe Jesus: Desligai-o e o deixai ir. Até aqui, igreja. Senhor, meu Deus e meu Pai, aqui está, Pai, a tua palavra, Senhor, Pai querido. Senhor, e a tua palavra, Pai, ela é viva, Pai, ela é eficaz, ela é mais afiada, Pai, que qualquer espada, Senhor, de 2 gumes, Pai. Ela penetra, Senhor, ao ponto de dividir, Senhor,
a alma, Senhor, e o espírito, Pai, juntas e medulas, ela é apta, Senhor, para julgar os pensamentos, Pai, e a intenção, Senhor, do nosso coração, Pai. Ah, Pai querido, Pai de misericórdia, por isso eu lhe peço, Senhor, Pai querido, visita cada lar aqui, Senhor, Pai querido, representado, cada casa, cada coração. Faça, Senhor, de cada coração, Pai querido, uma terra, Senhor, Pai querido, fértil, Senhor, a palavra, Deus, que já foi lida. Pai querido, Pai de amor, não é de mim mesma, Pai querido, que estou falando, mas sim, Senhor, Pai querido, da tua palavra, Pai. Por isso eu lhe peço, Senhor, Pai querido, vem, Senhor, e toma o teu lugar. Vem, Senhor, senta, Senhor, Pai querido, no trono de honra, Senhor, dos nossos corações, ó Deus, e palestra, Senhor, em cada coração, Senhor, mediante, Senhor, aquilo, Senhor, Pai querido, que o Senhor, Pai querido, colocou, Senhor, Pai querido, no meu coração para entregar para a tua igreja. Pai, mas se for apenas as minhas palavras, ó Deus, Pai querido, será o Senhor, Pai querido, será vão, mas se o seu Santo Espírito, Pai, agir, ó Deus, em cada mente, em cada coração, Pai, frutificando, Senhor, dando vida, Senhor, a essa palavra, Pai querido, fortalecendo, Senhor, aqueles que estão abatidos, Pai, e dando graça, Senhor, para aqueles que precisam de renovo, Pai. Será uma noite, Senhor, de renovo e restauração, Pai, para os nossos corações, ó Deus, como o Senhor falou ao meu coração, Pai. Assim eu oro, Pai, entrego nas tuas mãos, Pai, tudo aquilo, Senhor, que vou dizer, Pai, como tudo aquilo, Senhor, que vou falar, Pai, no nome de Jesus. Amém, igreja? Aleluia. Glorificado seja o nome do nosso Senhor. O Senhor é fiel, o Senhor é justo, Ele tem grandes coisas para realizar nas nossas vidas, Ele tem cura para realizar nessa noite, Ele tem restauração para realizar nessa noite. O Senhor, Ele está operando milagres e maravilhas. Ele é fiel. E o texto santo, ele vai nos relatar um milagre, algo que aconteceu. E é muito lindo ver a forma com que o Senhor trabalha. O Senhor Jesus, ele tem uma forma particular de trabalhar com cada um de nós. Se nós abrirmos o microfone aqui, se nós dermos a oportunidade para cada um, acredito que todos nós vamos ter uma experiência para falar com o Senhor. Uma experiência de cura, uma experiência da intervenção do Senhor, uma experiência de restituição. Grandes coisas o Senhor tem feito para nós e por nós. Mas da mesma forma com que eu abro o microfone para falar de restituição, acredito que todas nós aqui, nós temos um motivo de oração. Todas nós aqui temos uma espera no Senhor. Algo que, de repente, só nós e o Senhor sabemos. E é dessa espera que eu quero ministrar nessa noite. É dessa espera que eu quero trazer para a igreja uma palavra de esperança aos nossos corações. E declarar para a igreja que há um tempo para todas as coisas debaixo do céu. E que o tempo do milagre no qual você tem orado ao Senhor. Sabe aquela promessa antiga? Aquilo que você sempre esperou no Senhor e que talvez você nem espere mais ou talvez nem se recorde mais. Eu estou aqui para dizer para você, igreja, que o Senhor, Ele tem dia, hora e momento exato para entrar na sua circunstância e mudar a situação. E é isso que nós vamos ver aqui nessa palavra lida. Aqui a palavra santa do Senhor vai nos descrever uma situação que acometeu a vida de Lázaro, Marta e Maria. O texto santo vai nos dizer que eles eram amigos do Senhor Jesus Cristo. E quando eu entendo e eu vejo, quando se diz
amigos quer dizer alguém que tem intimidade. O texto santo vai dizer que o Senhor, ele amava Lázaro. E mesmo assim, a circunstância adversa e o dia mau chegou na casa de Lázaro. A morte bateu na casa de Lázaro. Ao ponto de todos dizerem aqui: nossa, mas aquele que abriu os olhos do cego, aquele que operou tantos milagres, não poderia ter feito na vida de Lázaro? Como que é difícil, muitas vezes, nós sermos apontados. Como assim que ela está enfrentando isso na casa dela? Né? Uma pessoa que uma vida inteira sempre confessando o Senhor, sempre servindo ao Senhor. Como assim que isso acontece com o filho dela? Como assim que isso acontece no casamento dela? Como assim? O dia mal chega para todos. Só que não é uma coisa que a gente espera e nem é uma coisa que a gente deseja. Mas ele faz parte da vida e da caminhada cristã. E o texto santo vai dizer que Lázaro se enfermou e Lázaro veio a falecer. Só que no momento da enfermidade de Lázaro, elas se posicionam. Marta e Maria, elas se posicionam. Elas não ficaram enxergando e lidando com a doença de Lázaro de qualquer forma. Marta e Maria, elas mandam chamar Jesus. O texto santo vai dizer aqui que as suas irmãs, as duas, versículo 3, suas irmãs, Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Havia intercessão na vida de Lázaro. Havia clamor na vida de Lázaro para que o milagre acontecesse. Mas mesmo assim, não impediu que a morte se instalasse. E ali Marta e Maria, elas tiveram que lidar com isso. Elas tiveram que lidar com a morte. Elas tiveram que lidar com o silêncio mediante ao clamor efetuado. E, igreja, como é difícil lidar com aquilo que está morto nas nossas vidas. Como é difícil você lidar com aquilo que está morto, porque o morto, quando se ainda a vida tem uma certa esperança, você está lidando com aquilo que tem vida. Então, assim, a qualquer momento vai haver intervenção. Mas a partir do momento que morre, a partir do momento que, quando você olha com os teus olhos naturais, e aquilo acabou, não tem mais vida, não tem mais jeito, aos olhos humanos, pela física, pela medicina, tá impossível, morreu. E Marta e Maria tiveram que lidar com isso, elas tiveram que lidar com a preparação do corpo de Lázaro. Elas tiveram que lidar ali com o velório de Lázaro. E elas tiveram que lidar com o enterro de Lázaro. E não é fácil. Não é fácil lidar com aquilo que está morto mediante uma circunstância onde havia intercessão, onde havia clamor. E elas atravessaram toda aquela situação. Só que havia um propósito. O texto santo, ele vai dizer que quando Jesus vem saber da doença de Lázaro, ele fica mais 2 dias. Porque o Senhor, ele não se atrasa, o Senhor Jesus, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, ele é a perfeição. E nas mãos dele está o controle e o governo de todas as coisas, independente
da circunstância que te abate, eu quero te dizer e eu quero te lembrar, o Senhor, ele continua no meio e no controle de toda essa situação. O texto santo vai dizer que quando os discípulos eles vão de um lado para o outro, no meio daquele mar abate uma tempestade. E o texto santo vai dizer que o Senhor Jesus ele vai ao encontro dos discípulos. E tem um detalhe que se nós vamos ater, quando Jesus caminhava, a tempestade ela continuava. A tempestade continuava ao ponto de quando os discípulos olharam para Jesus, eles acharam que era um fantasma, eles não entendiam o que estava acontecendo. Jesus caminhava pela tempestade. Jesus caminha contigo no meio dessa circunstância adversa. Jesus, ele está no controle e ele nos carrega no meio do dia mau, no dia da nossa angústia, no dia que nós enfrentamos a morte e a circunstância adversa. E ele chega quando ele tem que chegar, porque ele é Deus e ele não tem que nos dar satisfação de nada. E se ele não chegar, também está tudo bem e ele continua sendo Deus. E o texto santo vai dizer que Jesus ele se levanta com os discípulos. E o texto santo vai dizer que ele fala para os discípulos que havia um propósito. Havia um propósito na circunstância aonde Lázaro estava enfrentando, onde Marta e Maria estavam enfrentando. E Jesus vai declarar que aquela doença não era para a morte. E no nome de Jesus eu quero declarar para a igreja e para todos que me ouvem nesse momento, que essa situação que você enfrenta, essa adversidade que você enfrenta, não é para a morte. A crise que você enfrenta no casamento não é para a morte. A situação que você enfrenta na vida financeira não é para a morte. Não é para a morte, mas sim para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Mas sim para que o nome do Senhor venha a ser exaltado. Mas sim para que você possa testemunhar e que outras vidas venham ser levantadas mediante aquilo que você está enfrentando. Ei, porque um dia essa circunstância vai passar. Essa situação adversa vai passar, o vento vai passar, a alegria vai voltar, porque a palavra do Senhor vai dizer que pode o choro durar uma noite, mas a alegria do Senhor vem ao amanhecer. E em todas as coisas o Senhor tem o tempo perfeito. E quando eu leio essa palavra, uma das coisas que me chamou bastante atenção e falou muito ao meu coração e que é onde eu quero me concentrar nesse momento. Que é no momento onde Marta e Maria se chega, Jesus chega na circunstância, Jesus chega na situação e Marta e Maria, elas estão enfrentando ali aquele luto, a dor, as lágrimas. Está muito recente, tinha 4 dias. E elas estavam ali lidando com pranto. Elas estavam lidando com pranto, elas estavam lidando ali com a circunstância, como é que vai ser, como é que vai fazer, agora nós não temos Lázaro, nosso irmão, e o homem ali é o provedor, o homem ali é o cabeça, o homem ali é o que dá a direção. Marta e Maria já não tinha mais, e elas estavam enfrentando essa situação, esse luto, e Jesus chega com os seus discípulos. E o texto santo vai dizer que Marta vai ao encontro. E Marta chega questionando. Quem nunca, né, igreja? Quem nunca aqui? Mas por que, Senhor? Por que, Senhor? Por quê?
Por quê? Marta chega questionando. No versículo 21, ela vai dizer assim: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. Jesus, se o Senhor tivesse aqui, não tinha acontecido. Jesus, se o Senhor tivesse aqui, Senhor, foi tantas orações, subi tanto ao monte, Senhor, apresentei tanto, consagrei tanto, entreguei tanto. Jesus, por que o Senhor não chegou? E Marta se derrama aos pés do Senhor, porque era a alma dela ali, entregando para o Senhor a frustração. Porque não é fácil, não é fácil lidar, não é fácil lidar com uma espera quando ela é tardia. A palavra do Senhor vai dizer em Provérbios 13, 12, que a esperança, quando ela se adia, ela enfraquece, ela faz adoecer o coração. Sabe, é algo assim, é algo lícito. É algo lícito que Marta e Maria estavam pedindo. Algo que pertencia a elas. Elas não estavam pedindo nada que era de ninguém. Não é fácil lidar com a esperança que se adia. Ela faz enfraquecer, adoecer o coração. E me colocando aqui no lugar de Marta e de Maria, o Senhor começou a trazer no meu coração algo que eu gostaria de entregar para a igreja com relação ao posicionamento da espera até o momento que o Senhor Jesus Cristo chega na nossa história para mudar a nossa circunstância. Porque quando nós, pela circunstância adversa, nos cansamos, na grande maioria das vezes as pessoas pensam em desistir. Mas nessa noite aqui eu quero declarar e quero trazer uma palavra de esperança para dizer: não desista daquilo que você orou até hoje. Não desista daquilo que você orou até o dia de hoje. Ao invés de você desistir, descanse no Senhor. Descanse no Senhor. E mantenha os teus olhos fitos no autor e no consumador da sua fé. Porque por mais que o tempo aparente parece que está demorando, mas não está. Mantenha a sua confiança no Senhor. E saiba de uma coisa: a tua espera, a tua perseverança, ela vai valer a pena. Ela vai valer a pena, porque o Senhor, ele tem um propósito específico para a tua espera. E ele tem um tempo determinado para o teu milagre acontecer. E que a nossa esperança, nessa circunstância, nesse momento da espera, nesse momento de angústia, esteja no Senhor. E que no momento que a angústia, o desespero abater, que nós possamos olhar para a palavra do Senhor. Que nós possamos olhar para tudo aquilo que um dia o Senhor já realizou nas nossas vidas e entender que o Senhor, ele tem os meios para trabalhar. Porque por mais que a circunstância venha, ela nos abate, a circunstância adversa, ela vem, e às vezes parece passar muito tempo e a gente orando por aquilo, mas quando nós olhamos para nós mesmos, no meio da circunstância, nós vemos o quanto aquela circunstância adversa nos moldou. O quanto aquela circunstância difícil
conduziu para o nosso secreto e para a leitura da palavra. Porque há momentos nas nossas vidas que o Senhor permite que a circunstância adversa nos abate para que Ele venha nos alinhar ao centro da vontade dEle. Para que nós venhamos consertar o nosso altar. Para que nós venhamos consertar o nosso momento de intimidade com Ele. Porque nem toda circunstância adversa e a notícia má que nos abate, ela é para entristecer, mas sim para nos conduzir ao centro e ao propósito do Senhor, que é levar honra, glória e louvor ao nome dele. E aqui eu quero trazer para a igreja que nós venhamos estar nesse lugar de perseverança, mantendo os nossos olhos nas promessas do Senhor, mas não negligenciando o nosso secreto, não negligenciando a leitura da palavra. Porque normalmente no dia adverso, no dia da dificuldade, no dia do luto, nós questionamos muitas das coisas. Nós questionamos muitas das circunstâncias. Mas que os nossos olhos possam estar no Senhor. Que os nossos olhos possam estar em tudo aquilo que um dia o Senhor nos prometeu. Porque o Senhor, Ele nos vê. Porque o Senhor, Ele se importa conosco. Porque o Senhor, Ele nos ouve. E Ele não vai deixar a circunstância como ela está. O Senhor, Ele não vai deixar o luto como ele está. O Senhor não vai deixar. Ele vai chegar na hora exata. Ele vai chegar para fazer o milagre. Ele vai chegar para mudar a circunstância. E tudo aquilo que está quebrado, tudo aquilo que está faltando, tudo aquilo que está fora do lugar, o Senhor Jesus Cristo vai fazer um milagre nas nossas vidas. Porque Ele não é homem para mentir e nem filho do homem para se arrepender de todas as promessas que Ele tem para nós. Mas o que nos distancia da realização da nossa promessa é o nosso posicionamento. É o nosso posicionamento. Uma igreja posicionada, um crente posicionado, ele muda decretos, ele muda sentenças. Quando o crente está posicionado, buscando o Senhor, independente da circunstância, o Senhor, Ele opera milagres e Ele faz maravilhas. Porque o Senhor, Ele tem o tempo certo e o tempo perfeito. E o texto santo vai dizer aqui que o Senhor Jesus, Ele se compadece de toda essa circunstância, de toda essa situação que Marta e Maria estão vivendo. E Ele vai declarar aqui no versículo 25, que Ele é a ressurreição, a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Igreja, eu quero declarar que o Senhor Jesus Cristo é a ressurreição em tudo aquilo que está morto na sua vida. Nos seus sonhos, em tudo aquilo que está morto na sua vida, que você não espera mais. Eu quero declarar nessa noite o Senhor Jesus Cristo trazendo vida, trazendo esperança, trazendo ao seu coração uma nova visão em tudo aquilo que o Senhor tem. E Jesus Cristo, Ele declara que Ele é a ressurreição. O Senhor Jesus Cristo ali, Ele fala para Marta, Maria chega logo em seguida, e Jesus, Ele declara aquilo que Ele vai fazer. E quando o Senhor Jesus Cristo vê diante de toda aquela circunstância, toda aquela multidão, e já entendendo o propósito, porque o propósito não era curar Lázaro,
O propósito não era curar, mas sim ressuscitar. E o Senhor Jesus Cristo vai e dá um comando. Remove a pedra. E ali vai vindo, as irmãs, Marta questiona. Senhor, já tem 4 dias. Já cheira mal. Imagina. Como assim? E às vezes nós ficamos nesse lugar, questionando ao Senhor. Mas o Senhor, Ele quer que nós removemos toda a pedra que impede do milagre acontecer nas nossas vidas. O Senhor quer que nós removemos todas as pedras da falta do perdão, do orgulho, de caminhar mais uma milha. E ali, elas removeram aquela pedra. Eles removeram. E o Senhor vai dar um brado, um alto brado. Lázaro, venha para fora. E Lázaro veio. Contrariando toda a medicina, contrariando tudo que já havia visto ali. Lázaro veio para fora, fazendo que todos aqueles que estavam à volta crer que o Senhor Jesus Cristo era o Messias. E esse é o propósito que o Senhor tem para fazer nas nossas vidas. Em tudo aquilo que nós atravessamos, em tudo aquilo que nos abate, em tudo aquilo que nos causa pranto, o Senhor Jesus Cristo, Ele quer trazer o milagre à existência, para que todos aqueles que possam ver e testemunhar que o Senhor Jesus Cristo é aquele que opera milagres, o Senhor Jesus Cristo é aquele que faz e é aquele que realiza, porque Ele não tem limites, para Ele não há impossível. O texto santo vai dizer em Lucas 1:37 que não há impossível para o Senhor. Não há impossível para o Senhor. Ele tem o controle de todas as coisas, igreja. E Ele está operando aqui nessa noite, nesse lugar, nessa live. Ele está realizando, Ele está visitando os corações, Ele está visitando casas, Ele está visitando alianças. O Senhor, Ele está visitando alianças, Ele está visitando leitos nessa noite. E Ele é a ressurreição, Ele é a vida, é Ele que faz, é Ele que realiza, e para Ele não há impossível, porque agindo Ele, quem impedirá? O Senhor, Ele é fiel, e Ele opera de forma no qual nós nem esperamos. No começo aqui da live, a irmã trouxe uma notícia, uma circunstância adversa, e é algo assim muito difícil de se enfrentar, principalmente só quem vive fora, quem já teve uma experiência fora, sabe o que é você enfrentar uma circunstância com imigração. E eu enfrentei uma espera muito difícil nessa área. E eu quero testemunhar aqui o meu milagre. O Senhor toca no meu coração. A minha espera, ela foi de aproximadamente 11 anos. E o meu quadro, ele foi um pouco diferente. Quando eu cheguei aqui nessa terra, eu resido nos Estados Unidos. Quando eu cheguei aqui nessa terra, eu saí do Brasil com uma promessa. Eu não vim para essa terra em busca de construir nada. O desejo do meu coração era servir ao Senhor e construir a minha família. Esse era o desejo do meu coração. E eu tinha uma preocupação muito grande, eu não queria ficar fora de status, ilegal, eu tinha uma preocupação muito grande. E aqui eu fiz a minha mudança para o meu visto de estudante e foi uma luta muito grande. E eu tinha uma convicção no meu coração
de que Deus ia operar o milagre, que Deus ia fazer o milagre da minha residência naquilo que eu tinha. Muitos falavam e davam sugestões que fulano fez aquilo, que fulano Beltrano realizou aquilo, mas eu tinha no meu coração que se Deus fosse realizar e operar na minha vida, Deus ele ia operar com aquilo que eu tinha nas minhas mãos. Que eu não ia precisar fazer nada ilegal e nada contrário, nenhuma mentira e nenhuma arquitetação para Deus operar naquilo que eu precisava. Porque o Senhor sabia do que eu precisava. E ali eu fiz a mudança para o meu visto de estudante e eu estudei 5 anos. Quando eu estudei, terminei os meus 5 primeiros anos, eu fiz a aplicação para um visto, o H1B, e procurei um advogado na época e fiz todos os requisitos, eram 100.000 vagas. Eu precisava de uma igreja. E ali muita oração, propósito, clamor ao Senhor, esperando no Senhor. Mandei o meu envelope para a imigração. E a imigração recebeu a minha aplicação e tudo aparentemente tudo certo, tudo perfeito. Até que eu recebo o meu envelope devolvido pela imigração. Naquele ano em específico, no ano que eu fiz a aplicação, a imigração recebeu um número muito grande de petições. E quando eles recebem esse número muito grande, eles fazem uma loteria. E o meu envelope, o meu nome, não foi agraciado com a loteria. Então, a imigração, por regra, eles devolvem com todas as taxas e valores que eu paguei. E ali, para mim, quando eu peguei aquele envelope, eu me lembro que eu cheguei na igreja, falei com a minha líder no ministério, muito desapontada. E eu falava, Senhor, como assim? Eram 100.000 vagas, eu precisava só de uma. E as perguntas vêm, mas por quê? E 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 por quê? Como assim, Senhor? Como assim? E agora? E já cansada, porque quando você tem um visto de estudante, você não pode ficar só num nível. Você tem que ir subindo de níveis para a imigração autorizar a tua permanência no país, senão você não fica. E você precisa retornar. E ali eu, Senhor, o que eu vou fazer? Eu retorno, eu fico, e valores, e era uma carga horária, e eu tinha que trabalhar, e tudo muito difícil. E eu me prostrei, e eu me lembro que o Senhor ele falou comigo de uma forma muito específica. O Senhor falou assim comigo: continua com o que você tem. E aquilo para mim foi assim, Senhor, continua com o que eu tenho. E o que eu tinha? Eu tinha o visto de estudante. Então, quando a gente tem o não do Senhor, ao mesmo tempo, nós temos um sim também. Porque naquele momento eu recebi o não, mas eu tinha algo nas minhas mãos. Então, igreja, independente daquilo que você esteja esperando, por mais que esteja sendo aparentemente um não, continue com aquilo que você tem. Não deixa de crer que o Senhor ele tem um tempo perfeito para realizar. Ele faz e ele refaz, porque ele é Deus e ele sabe das tuas necessidades. Ele é o teu pai, a palavra do Senhor vai dizer que pode o filho pedir para o pai, para a mãe, um pedaço de pão e ele vai dar um pedaço de pedra. O Senhor é teu pai, quanto mais o Senhor que nos ama, que nos formou. Ele nos formou. E eu continuei com aquilo e eu segui estudando. Deus abriu a porta, eu até hoje não entendo como é que foi, mas Jesus fez, porque a intercessão continuou.
A oração continuou. Eu lembro que eu fui, a minha líder foi comigo, ela me deu um apoio, porque eu fiquei muito entristecida. Ela, não, eu vou com você, eu te ajudo. Como é bom e é importante nós caminharmos com quem crê, com quem segura na tua mão, fala, peraí, vamos caminhar mais um pouco nisso aqui. E a minha líder foi comigo na universidade, nós fomos, eu fiz as aplicações, Deus abriu a porta e eu segui. E quando chegou no último ano quando estava terminando, eu, gestante do meu filho, entro num processo muito doloroso, muito difícil, onde o meu vaso ali foi quebrado e veio a circunstância do visto. Meu visto de estudante acabando e o que fazer? E eu me lembro que eu falei para Jesus, eu falei, Senhor, agora eu já nem sei se eu vou, se eu fico, o que eu faço? Eu te entrego. Eu te entrego. Eu te entrego. Eu te entrego. E o Senhor vai fazer aquilo que o Senhor quiser com a minha vida imigratória, porque o Senhor sabe do que eu preciso. E eu continuei trabalhando, enfrentando o deserto, enfrentando as circunstâncias. E uma irmã em Cristo que eu tenho, uma irmã, uma amiga mais chegada que irmão, um presente do céu. Não esqueço, ela chegou no meu trabalho um dia e ela falou, Emanuele, o Senhor me deu uma direção aqui na sua situação. Vamos procurar um advogado. E nós fomos, igreja. E ali eu levei o que eu tinha uma pasta grossa, assim, com toda a documentação de todos os anos. Eu já tinha, assim, nessa época eu já estava com 10 anos aqui e todos os documentos que eu tinha eu guardava ali. E eu levei, já tinha levado para outros advogados e todo mundo falava não tinha jeito, mas eu continuava crendo. E aí, quando eu levei para esse advogado, a minha amiga teve uma direção, ela trabalha com isso, e aí ela queria, só que ela não é formada. E a irmã dela passou por uma circunstância parecida, mas um pouco diferente, e ela ali, Deus deu uma direção, e nós fomos conversar com esse advogado, e ele entendeu, ele falou, parece que dá, eu acho que dá. E ele apresentou tudo ali, e ele me cobrou um valor, e quando nós saímos daquele escritório, eu segurando a documentação, ele olha para mim e fala para mim assim, eu olho para minha amiga e falo, Leide, como assim? Nesse valor, da situação que eu estou enfrentando, não tem jeito. Ela vira para mim e fala assim, tem jeito sim. Tem, porque nós vamos fazer essa aplicação na imigração. Nós vamos fazer. Igreja, e nós fizemos. Nós entramos no site da imigração. Nós preenchemos todos os formulários. Parecia loucura. Eu falava, Senhor, como é que vai ser? Confia. E eu fui preenchendo, porque eu era estudante, eu tinha acabado de me formar e tinha uma abertura na lei que me possibilitava. E eu me lembro que quando nós preenchemos tudo, e a gente estudava muitos formulários, e a gente preencheu toda aquela documentação, eu juntei na minha mão, eu ungi a minha mão e eu apresentei ao Senhor. Eu falei, Senhor, antes de eu entregar para a imigração desse país, eu entrego diante do teu tribunal. Eu apresento diante do Senhor e eu lhe peço, faz na minha vida aquilo que só o Senhor pode fazer. E eu fiz de uma forma muito específica. Eu falei com o Senhor, Senhor, não que eu não possa, porque o Senhor é aquele que me capacita. E o Senhor faz, e o Senhor refaz, porque o Senhor é Deus, mas eu não quero passar por entrevista. Jesus, eu estou passando por muito estresse, eu estou com um recém-nascido, eu não quero passar por... Eu me lembro especificamente, eu quero o meu documento na caixinha do meu correio. Igreja, e para a honra e glória do nome do nosso Senhor Jesus Cristo, o meu processo ele foi um tempo recorde. Quando a documentação foi aprovada, as coisas todas foram acontecendo, e eu recebi o meu green card na caixinha do meu correio, da forma com que eu havia pedido ao Senhor. A minha amiga não entendia. Ela falava, Emanuele, como assim? Muito rápido. Eu falei, não.
Tem 11 anos que eu estou gerando isso em oração. Pode ser que tenha sido rápido agora, o final do processo. Mas tem 11 anos que eu estou intercedendo. Tem 11 anos que eu estou declarando para o Senhor, que eu estou pedindo para o Senhor chegar na minha vida. Chegou hoje, mas só eu sei do tempo da minha espera. Igreja, da mesma forma que o Senhor fez na minha vida imigratória, eu estou esperando em outras áreas da minha vida. E eu quero declarar sobre a vida de cada um que aqui está, que o Senhor, Ele está movendo os céus e a terra em favor da tua espera. A tua espera, ela não é em vão. A tua espera, ela não é em vão. O Senhor, Ele tem um propósito em todas as coisas. A palavra do Senhor vai dizer em Joel 2:25, e restituirei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. O Senhor vai restituir. O Senhor, Ele é o Deus da restituição. Mas espera no Senhor. Espera no Senhor. Porque Ele tem o tempo perfeito, Ele tem o tempo exato para mover os céus e a terra. Não é da forma com que nós queremos, mas sim é da forma que glorifica o nome dEle. E o Senhor tem isso para as nossas vidas. A palavra do Senhor vai dizer em Isaías 60:22, e aqui eu quero terminar a minha palavra. Eu quero declarar sobre a igreja a última parte do versículo 22, que vai dizer assim, que eu, o Senhor, ao seu tempo, farei prontamente. Igreja, nenhuma espera é em vão, nenhuma espera que é regada com posicionamento, nenhuma espera que é regada com intercessão, nenhuma espera que é regada com louvor, com adoração, com gratidão, nenhuma espera, ela vai ser tardia, mas sim, tem o tempo certo e oportuno de acontecer. Mas o nosso entendimento, ele é limitado. Mas o propósito do Senhor, ele é perfeito. E quando o Kairos e o Cronos se cruzar, a glória e o louvor do nome do Senhor será grande nas nossas vidas e na nossa história. E que nós possamos manter o nosso coração nessa palavra, não em questionamentos, mas sim entendendo que o Senhor Jesus Cristo é a ressurreição e a vida, e que Ele tem o tempo para todas as coisas nas nossas vidas. E fitando os nossos olhos no Senhor, no nosso Redentor, crendo que muito em breve Ele se levantará ao nosso favor e mudará todas as circunstâncias, transformará todos os prantos, todos os choros em alegria, transformará todo luto, toda tristeza, todo abatimento em gozo, em festa, porque o Senhor, Ele é fiel, e agindo o Senhor nas nossas vidas, quem impedirá? Não é por força e nem por violência, mas sim pelo agir do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas e nos nossos corações. Assim eu entrego a minha rica oportunidade, glorifico ao Senhor e agradeço no nome de Jesus.